Muito obrigado a todos. Sou Fumio Nishiyama, preletor da sede internacional, e pretendo falar agora um pouco com os senhores sobre a questão dentro da Seichon no Ie, uma palavra muito importante, que é a palavra. Bem, alguns anos atrás, quando eu ainda estava no Japão, uma preletora regional pediu demissão, porque ela ficou muito abalada, pois ouviu dizer que a Seichonen do Japão não vai mais publicar os livros do professor Masaharu Taniguchi, nem tampouco as sutras sagradas. E isso era um problema de direitos autorais, e, portanto, ela pensou que se nós não teremos mais os livros e as sutras do mestre, então não teremos mais a verdade. E assim, então, a Seichon no Ie estaria perdida. Ela pensou assim. Bem, posteriormente, lógico, essa preletora entendeu que aquilo foi uma precipitação dela, pediu perdão e voltou a trabalhar para a Seichon no Ie. E isso nos faz lembrar, antes de mais nada, sobre um fato de que muitas obras sagradas, agora de forma geral, no mundo religioso, não somente dentro da Seichon no Ie, mas também em todas as demais religiões também, nem sempre as obras sagradas foram escritas pelo próprio fundador da religião. Ou seja, por exemplo, o Sakyamuni, que é o do budismo, ele não escreveu nada. O Maomé também é uma pessoa que dizia que não era assim letrado, então ele também disse que não escreveu nada. E quem escreveu então foram os seus discípulos ou aquelas pessoas que sempre o acompanharam e tinham a memória sobre aqueles fatos e tudo mais, e por isso ele as escreveu. Essas pessoas é que escreveram. Aliás, o próprio Jesus Cristo, por exemplo, também, como todos os senhores sabem, ele não escreveu nenhum livro, e quem escreveu foram os seus discípulos na forma dos evangelhos, né? E assim é que acontece no mundo religioso, na verdade. Nem sempre é o fundador quem escreve os livros, ou aqueles textos que são considerados, por exemplo, os textos sagrados, né? Mas, independente se aquilo lá foi ou não escrito pelo fundador, pelo mestre, né? Mas essas obras sagradas têm, na verdade, uma função muito importante dentro do movimento religioso. E surge, então, aquela pergunta, né? Se não está sendo possível publicar as obras do professor Masaharu Taniguchi, logicamente agora estou voltando para Seichon no Ie, nós, os preletores, divulgadores, os líderes da Seichon no Ie, conseguiremos transmitir então o ensinamento para as pessoas? Se não tivermos mais os livros, a verdade da vida, ou então as sutras sagradas, como faremos para continuar com o nosso trabalho missionário? Como ficará então o movimento da Seichon no Ie? Bem, é sobre isso que então eu gostaria de estudar junto com todos os senhores, justamente baseado no ensinamento da Seichon no Ie, e faço então uma pergunta para todos os senhores. Afinal, será que os livros sagrados e sutras sagradas da Seichon no Ie, lógico, né, são a verdade propriamente dita? Veja bem, são os livros e sutras que estão impressas e estão sendo utilizados no dia a dia. Por exemplo, eu tenho aqui a Sutra Sagrada da Seichon no Ie. É sobre isto que eu estou dizendo. Isso aqui é a verdade propriamente dita? Esta é a pergunta que eu fiz nesse instante. Bem, na verdade, nós precisamos entender que os livros sagrados e sutras sagradas foram criadas de acordo com as pessoas, época, localidade, local, onde isso foi escrito, e por isso não é, na verdade, a verdade propriamente dita. A verdade como vida que flui de forma infinita, de forma contínua, através do trinômio Deus da Seichon no Ie,
Supremo Presidente e Vice-Supremo Presidente na forma de um ensinamento, esta não acaba nunca. Portanto, como flui infinitamente, o ensinamento não poderia acabar, parar de fluir justamente com a publicação de uma obra sagrada ou então de uma sutra sagrada. Não é porque isto foi publicado que acabou naquele instante a verdade. Bom, afinal, foi o próprio professor Masaharu Taniguchi que escreveu assim dentro do livro O que deve fazer o dedicado à iluminação, e ele disse então que esse trinômio é justamente o canal pelo qual flui a verdade para todos nós de maneira eterna. Mas, por outro lado, na Seichonoye muitas vezes nós falamos que o livro A Verdade da Vida, ou então a Sutra Sagrada, a Chuva de Néctar da Verdade e as demais sutras, é a verdade propriamente dita. Justamente porque elas realmente contêm muitos ensinamentos que, mesmo com o passar do tempo, ainda continuam vívidas, continuam válidas para todos nós. Mas, se pensarmos bem, justamente porque elas foram escritas no passado para as pessoas daquela época e local, nem sempre o que está ali escrito é facilmente compreensível nos dias atuais. Por exemplo, na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, está escrito sobre o filme cinematográfico. Eu acho que muitos dos senhores sabem, porque todos líderes já leram e não sei quantas vezes a Sutra Sagrada. Mas os jovens de hoje, eles praticamente não sabem o que é um filme cinematográfico, pois para eles é vídeo, é algo digital, é DVD. Não é mais aquele filme incolor e transparente que foi ou não foi tratado pelo sensibilizador. As coisas vão mudando com o tempo, vão ficando totalmente diferentes. É o que acontece também na nossa vida, pois tudo vai se tornando atualmente digitalizado, não é assim? Afinal, esse curso que nós estamos fazendo nesse instante, por exemplo, também, que vocês estão assistindo, também é assim, não é verdade? Então, como será que ficará o nosso movimento? Como conseguiremos transmitir a verdade? E para entender sobre isso, precisamos, antes de tudo, compreender claramente a diferença entre a palavra com P minúsculo e palavra com P maiúsculo. Os senhores são divulgadores, portanto, entendo que sabem diferenciar esta palavra com P maiúsculo e palavra com P minúsculo. A palavra com P maiúsculo é a verdade, é assim que nós definimos dentro da Seichonoye. É o inefável, aquilo que não é explicável através das palavras, enquanto que o P minúsculo seriam justamente as palavras que se utiliza para poder fazer essas explicações. Então, é preciso entendermos que mesmo que a obra A Verdade da Vida, a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, todas as demais sutras, sejam maravilhosas, aquilo que se expressou uma vez através da palavra, P minúsculo, né, como letras imprimidas, ou seja, aquilo que já surgiu na forma, é parte integrante do mundo fenomênico, e não a verdade propriamente dita, que é a palavra, com P maiúsculo. E é preciso entender isso claramente, compreendermos esse tipo de diferenciação que existe. Um exemplo que eu costumo dar é sobre a inexistência da matéria, explicada na época pelo professor Masaharu Taniguchi, através da suposta existência do éter. Ele fala isso dentro do livro A Verdade da Vida. Mas a inexistência desse éter foi justamente depois comprovada pelo tão conhecido Einstein, né, através da teoria da relatividade. E se os senhores forem ver no livro A Verdade da Vida em japonês, por incrível que pareça, lá vocês têm uma observação dizendo que aquilo, isso foi feito pelo próprio professor Masaharu Taniguchi,
que aquilo não era, na verdade, assim. Ou seja, aquela questão do éter não era bem a verdade. Mas, infelizmente, nos livros traduzidos para o português, nem sempre isso aparece de forma clara e isto pode causar, então, alguma confusão às pessoas. Bom, seja como for, o que eu quero explicar para os senhores é que aquilo foi escrito justamente naquela época, tendo aqueles conhecimentos, aquelas verdades, entre aspas, da época. E por isso, com o passar do tempo, as coisas vão mudando, assim como hoje não é mais o filme cinematográfico, e sim o tudo no mundo do DVD, do digital e tudo mais. E outra coisa que se deve atentar é que mesmo que o livro não seja mais utilizável, a palavra, com P maiúsculo, não se tornará inútil, sem cair no fundamentalismo que diz a verdade só existe dentro dos materiais impressos restantes. Ou seja, a pessoa fala, né, que está aqui dentro da Sutra Sagrada. Essa que é a verdade. Não é assim, nem sempre é assim. Né? Não devemos, portanto, ter como centro o livro, mas sim a palavra com P maiúsculo para continuarmos o nosso movimento. É isso que nós, em primeira instância, em primeiro lugar, nós precisamos ter dentro de nós para podermos continuarmos com o nosso movimento. Sobre esse fato, para explicar ainda mais sobre o mesmo, devo então transmitir agora uma explanação feita pelo Supremo Presidente da Seicho no Ie atual, professor Masanobu Taniguchi, que diz sobre a teoria religiosa do ovo frito. E também ele fala que a essência divina da religião não pode ser expressa através das letras. A expressão da palavra com P maiúsculo, ela muda de acordo com as pessoas, hora e local. E que realizar a palestra de acordo com as pessoas, hora e local, é uma coisa necessária para todos nós. Além de que a forma não é a verdadeira natureza das coisas. Vejam bem, forma. Uma coisa que aparece na forma, ela não é a sua verdade, não é uma coisa verdadeira. Bem, sobre essa teoria, o professor nos explica dentro do seu livro Caminho da Paz pela Fé, e sugiro, portanto, que leiam o mesmo também. Mas existem outros livros, mas como nem sempre todas elas estão traduzidas, eu apenas vou citar rapidamente, brevemente, o seu conteúdo. Bom, vou, na verdade, até sumarizar um pouco sobre alguns pontos tão somente. Mas, então, explicando sobre a teoria religiosa do ovo frito. O professor nos ensina que o movimento religioso também precisa mudar, de acordo com a mudança da época e das transformações ambientais, do ambiente que o cerca. Muitas religiões, ou na sua quase totalidade, principalmente naqueles movimentos religiosos que são considerados como religião mundial, assim como o catolicismo, ou então como o próprio Islã, ou então o budismo, elas se transformaram diversas vezes dentro da sua longa história, para atingirem o estágio atual. Muitas vezes elas continuam ainda fazendo novas modificações, novas transformações também. E também é o caso da Seicho no Ie. Nós na Seicho no Ie também, justamente por esse motivo, nós vamos realizando e nós vamos tendo também as transformações que são necessárias de acordo com o tempo. Bom, mas isso, de maneira alguma, significa dizer que a verdade apregoada pela Seicho no Ie tenha se transformado. Não é isso. Quer dizer, não é porque nós mudamos as formas de fala ou então as letras que estão escritas sejam diferentes, que isso vai significar que nós estamos mudando a verdade, a palavra com P maiúscula. A verdade em si, ela é imutável, mas os métodos e formas para transmitir isso, elas sim precisam se adaptar às modificações da época e também do ambiente. Acontece que para explicar o ensinamento precisamos utilizar palavra,
a palavra com P minúscula. E essas palavras nem sempre são suficientes para transmitir toda a verdade, pois elas foram criadas para atender principalmente às necessidades do mundo material e não do mundo espiritual, ou, em outras palavras, do mundo divino, vamos assim dizer. E o professor Masanobu Taniguchi, então, cita falando sobre a questão da cerimônia religiosa, que é uma das coisas que mais, assim, ressalta para as pessoas, né? Dizendo que essas coisas, apesar de serem necessárias, são partes periféricas da religião. Além dessas partes periféricas, existe então a parte central da religião, ou seja, a sua essência. E esta parte, de forma geral, não pode ser então explicada ou mostrada com tanta facilidade, justamente porque é a parte mais importante de uma religião ou de um ensinamento. Ele até diz que a religião pode ser apreendida como sendo alguma coisa assim biestruturada. Tem duas estruturas, né? Assim como o ovo frito instalado. Se você vê um ovo frito, então você tem a parte central, a gema, e por fora a clara frita, né? E nesse caso, a cerimônia ou então o estilo é alguma coisa que se manifesta na forma. Portanto, é facilmente compreensível. Porque é uma parte periférica, enquanto que temos a outra parte, que é a central, que são as gemas. Esta parte central, que corresponde à gema do ovo frito, entenda que é, na verdade, a parte essencial de qualquer religião, que geralmente nós falamos na Seichon no E como sendo a imagem verdadeira. Ou então falamos que é a verdade, com V maiúscula, inclusive. É o que dizemos como sendo a palavra com P maiúsculo e dizemos como sendo o Furyumonji, muitas vezes em japonês. É aquilo que é inefável, que não pode ser expressada. É o pensamento que diz a verdade propriamente dita não consegue ser expressada através das palavras. Podemos dizer que essa verdade propriamente dita é justamente o centro da religião. Mas, por outro lado, não existe religião que não utilize a palavra, não é verdade? As inúmeras sutras budistas, a Bíblia Sagrada do cristianismo, o livro sagrado Alcorão do Islã, tudo, ela é escrita através das palavras. Por isso, apesar de se dizer que a essência divina do ensinamento da religião não pode ser expressa através das palavras, através das letras, mas como o ensinamento precisa ser transmitido, assim como, por exemplo, estou falando aqui através das palavras, né? Então, no final, não existe outra forma a não ser explicar através das letras, né? Que são as palavras, né? É assim que vai surgindo, então, a parte periférica agora, a clara do ovo, que inclui a letra e outros meios também para explicar a verdade, que é a gema do ovo, aos adeptos de forma geral. E essa parte periférica, essas partes periféricas, né, existem muitas na verdade, né, elas existem para facilitar o entendimento das pessoas, os adeptos e tudo mais. Portanto, a religião, como eu disse, é biestruturada. É formada pela estrutura dupla chamada verdade, que é a parte central, ou seja, a palavra, com P maiúsculo, ou a gema do ovo, e os métodos e formas para transmitir isso, ou seja, o meio de se fazer essa transmissão dessa verdade, né? E estas, logicamente, diferem de acordo com cada uma das religiões. É por isso que as vestimentas dos monges, por exemplo, budistas, eles vestem de uma maneira, falam uma série de coisas que muitas vezes nós nem conhecemos, porque às vezes eles estão falando em chinês, por exemplo, ou então em sânscrito e tudo mais. São coisas que nós muitas vezes não entendemos e elas também, por sua vez, mudam com o tempo. Um exemplo mais fácil de se entender sobre essa questão, eu costumo citar justamente aqui no Brasil, na Igreja Católica.
A Igreja Católica, atualmente, quando você vai numa igreja e eles vão fazer a missa, fazem em português. Tudo bem? Só que antigamente era feito em o quê? Latim. Então, eles também mudaram o seu esquema, eles mudaram o seu modo de apresentar-se, adaptando-se e de acordo com a época e atualidade. Bem, e na Seichono-e pensamos que esses métodos para transmitir então a verdade são diferentes entre todas as religiões, mas a verdade, essa palavra com P maiúsculo, que as religiões pretendem transmitir através desses métodos, na sua essência são todas elas iguais. É por isso que na Seichono-e nós falamos como sendo de que todas as religiões emanam do Deus universal, emanam de um único Deus universal. O professor Masaharu Taniguchi, dentro do livro A Verdade da Vida, volume 39, divide a essência da religião com as maquiagens e aditivos da natureza, das diversas épocas, locais e também dos povos, que surgiram naquela religião por ocasião do seu desenvolvimento, e explica que o confronto entre essas religiões nasce porque essas pessoas não consideram essa essência e ficam reforçando somente a diferença que existe entre as religiões, tomando mais, vamos assim dizer, dando maior importância justamente a essa parte das maquiagens, no caso. É onde acontecem os problemas para haver, então, as brigas e as lutas religiosas, até as guerras que aconteceram no passado. Bom, a Seichono-e veio realizando a divulgação dos ensinamentos, utilizando como uma das suas atividades doutrinárias a divulgação através dos livros. E entre os adeptos mais antigos, não são poucos os que acham que a verdade manifestada na forma dos livros, ou seja, a expressão feita através das palavras escritas, seja então a verdade propriamente dita. É por isso que as pessoas pensam assim. Mas as palavras escritas também não conseguem se desvencilhar das restrições temporais, regionais, e também a dos povos, sendo, portanto, necessário que se perceba que as expressões em si não são a essência divina da religião. O Furyumonji, que eu citei agora há pouco, aponta exatamente esse fato. E é o que também o professor Seicho Taniguchi, por exemplo, veio reforçando diversas vezes, repetidas vezes, durante a sua gestão como Supremo Presidente, e ele falou isso claramente justamente por ocasião da sua posse como Supremo Presidente, dizendo que ele não pretende repetir palavra por palavra, ao pé da letra, aquilo que o professor Masaharu Taniguchi disse. E a essência divina da religião não consegue, portanto, ser expressa através das palavras, com P minúscula, mas como o objetivo da religião é transmitir isso, por mais que seja difícil, ela busca expressar nas letras e palavras, e nascem, a partir daí, as diversas obras sagradas, livros, inclusive sutras como estas. Acredito, então, que os senhores já devem ter percebido que é difícil expressar isso nas palavras com P minúsculo. É um problema inerente ao movimento religioso. A religião é transmitida principalmente através das palavras. O significado, nesse caso, inclui as palavras escritas ou então faladas. E existe também, além disso, cerimoniais, práticas, aprimoramentos espirituais que as pessoas fazem, desenvolvem juntamente com a cultura. E tudo isso é importante dentro da religião. Mas, logicamente, a maior importância é dada justamente às palavras. E é por isso que no mundo das religiões, a Bíblia Sagrada, o Corão, obras sagradas, enfim, tudo aquilo que é expressado através dos seus idiomas, seja pelo fundador ou então pelos seus discípulos, expressado através dos discípulos,
e registradas então em livros, formando aqueles livros todos, são considerados então importantes. E isso, até hoje, continua sendo assim. É por isso que na Seichon-no-ie também consideramos muito importante a verdade da vida, a Sutra Sagrada, e muitas pessoas acabam falando que é a própria verdade, é a verdade propriamente dita. É por isso que nós acabamos falando desta maneira também. Bem, normalmente as palavras que utilizamos são para fins de expressar sobre os fatos e pessoas que existem de maneira normal no nosso dia a dia, ou o que se relaciona a essas coisas. Mas as coisas importantes que são tratadas na religião, assim como falar sobre Deus, Espírito, são um tanto quanto diferentes daquilo que existe na nossa vida cotidiana. E aí, o que acontece? Nós, então, estamos usando as palavras normais que servem para expressar aqueles assuntos, entre parênteses, mundanos, né, diários, mas as religiões vão tratar do quê? Dos assuntos sagrados, através dessas palavras, no caso. E aí, se perguntar o que se usa para expressar os assuntos sagrados, como não existe outra coisa além das palavras de P minúsculo, então todo mundo, todas as religiões acabam fazendo uma espécie de um malabarismo em que se usa um instrumento que trata do mundano para explicar sobre o sagrado. Não sei se dá para entender bem. Quer dizer, a palavra existe para expressar o que é o mundano. Entretanto, a pessoa acaba utilizando aquilo que é mundano para expressar sobre o que é o sagrado. É o que acontece no nosso meio, dentro das religiões. Isso é justamente a missão das sutras sagradas e obras sagradas das religiões. E também de todos nós que procuramos divulgar a Seichon-no-ie. Os senhores divulgadores têm justamente essa missão de procurar divulgar a verdade, e dentro disso é que acontece usando-se das palavras. Significa que, no próprio fato de se expressar a verdade religiosa através dos usos das palavras, já contém, desde o seu início, um problema que é bastante difícil nesses termos. E esse problema bastante difícil, esse algo que não pode ser expressada, essa palavra de P maiúsculo, o inexpressável, que está sendo expressa, é o ponto essencial da questão, e não a sua forma expressa, que pode ser uma obra sagrada ou uma sutra. O que estou querendo aqui dizer é que para surgir alguma coisa na sua forma, através de livros e tudo mais, antes existia dentro do seu autor, dentro de quem escreveu, a palavra com P maiúsculo dentro da sua mente. E esta coisa que ele tinha dentro de si é que vai ser expressada para as pessoas. E sobre essa questão, então, o professor Masanobu Taniguchi nos explica que mesmo que as obras, assim como a verdade da vida, ou então as sutras sagradas, não possam mais serem utilizadas, o mais importante dentro do ensinamento religioso é justamente esta palavra com P maiúsculo, que se tornou a origem daquela obra escrita. Devemos, então, saber apreender justamente esta origem. Devemos sempre procurar manter dentro de nós esta origem. Quem leu detalhadamente a obra A Verdade da Vida, nos seus 40 volumes, deve saber que uma mesma coisa, às vezes, é dita ou apregoada de maneira diferente. Num livro fala-se de um jeito, num outro ele acaba sendo dito de uma outra maneira, por exemplo. E isso não é nenhuma novidade, todos nós sabemos. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a coleção foi produzida editorando-se aquilo que o professor Masaharu Taniguchi escreveu durante longos períodos, durante diversos anos, e aquilo lá foi compilado numa forma de livro A Verdade da Vida. É por isso que acontece isso. E elas foram escritas em diversas épocas, com base em diversas pessoas, época e também local onde ele muitas vezes escreveu. Portanto, uma coisa escrita nunca
numa época, desculpe, né, pode ficar diferente numa outra ocasião. E é por isso que ficam diferentes entre si. É o caso daquele éter que eu falei agora há pouco. Primeiro ele falou, é o éter que existe, né, no caso da inexistência da matéria. Posteriormente, então ele corrigiu aquilo, dizendo, o éter não existe, o Einstein provou que não existe. E ele não escreveu somente no livro A Verdade da Vida. Por exemplo, no livro A Verdade também aparece essa mesma citação feita pelo professor. Bom, desta maneira, aquilo que hoje nos resta como obras escritas são, sem dúvida, muito importantes. Se não as tivermos, certamente o ensinamento poderia não ser transmitido corretamente. Mas, por outro lado, devemos, dada a transformação das pessoas, época, local, enfim, ambiente, toda uma série de conhecimentos que vão mudando também, então nós não podemos pensar que aquilo lá sempre vai conseguir transmitir corretamente a verdade. E isso não se limita somente a Seicho no Ie. Mas fatalmente surge esse problema em toda e qualquer religião. E quando elas buscam então transmitir o seu ensinamento, como eles estão fazendo através das letras, é o que vai acontecer com certeza absoluta. Mas, se pensarmos que como a obra escrita não é utilizável, não é, como aquela senhora lá, aquela preletora que quis pedir demissão, né? Se ela pensar, como a obra escrita não é utilizável, então a palavra com P maiúsculo também não é utilizável, então a pessoa estará caindo no que nós chamamos, em termos religiosos, de fundamentalismo. No fundamentalismo, o que nós queremos dizer com isso? Que a verdade, a pessoa que pensa em termos fundamentalistas, ele pensa, a verdade só existe dentro dos materiais impressos existentes. Então a pessoa fala, está aqui o livro, está aqui escrito, e só isso que vale. É o que então a pessoa vai estar pensando. Né? Mas ele inclusive pensa, né, todas as interpretações que não sejam feitas ao pé da letra, ou seja, literalmente, então não são a verdade. Esse é o pensamento fundamentalista e isto está causando, na verdade, muitos e graves problemas no mundo da atualidade, por exemplo, na forma de terrorismo, né? E isso eu acredito que seja do conhecimento de todos os senhores. Quando nós nos prendemos nas palavras escritas ou nas formalidades e ofícios e passamos a ser uma religião de formalidades, e isso também corre o risco de fazer com que a religião não seja mais uma religião ativa, viva, então passamos também a ter o risco de fazer com que aquela religião, vamos assim dizer, se torne uma religião apenas de formalidades, de rituais. E isso pode fazer com que aquela religião acabe até sucumbindo, né, com o tempo. Por quê? Se a pessoa fica somente naquela formalidade, repetindo única e exclusivamente aquela forma, aqueles rituais, ou então falando a mesma coisa, simplesmente não se adaptando ao tempo, então a pessoa não vai conseguir, na verdade, vamos assim dizer, fazer com que a sua religião esteja de acordo com as pessoas que ali estão vivendo também. Portanto, a força da palavra, P maiúsculo, viu? Né? Ela contém no seu bojo, inclusive, essas possibilidades ou então também problemas dessa natureza. E nós não podemos, então, cair jamais nesse tipo de pensamento fundamentalista ou no formalismo. Precisamos aprender firmemente a palavra e transmitirmos o ensinamento da Seicho no Ie de forma viva e atual. É o que eu gostaria de pedir, então, a todos os senhores, ao estudarem a verdade da Seicho no Ie, tendo sempre esse tipo de consciência, distinguindo, então, a palavra do P maiúsculo da palavra de P minúsculo. Então, assim encerro esta aula de hoje. Muito obrigado a todos os senhores pela participação e atenção. Muito obrigado.